da Emericiana. Em seguida ela conhece o capitão Carlos Melo, tem a segunda volúpia, tem uma filha com ele chamada Carlota Joaquina. E aos 43 anos ela ainda seduz o mesmo homem pela segunda vez e tem a filha Joaquina de Melo. Então ele se chama assim, eu sei até o que você deve ter perguntado, porque eram mulheres muito bonitas para a época. Então era comum que elas seduzissem qualquer tipo de homem de posição política, de posição econômica que fosse. E isso ocasionou uma sina para as mulheres terrível, porque todas elas acabaram mal. Todas elas acabam mal. Né? Então a beleza também trouxe infelicidade nessa história. Você mencionou o mito do Anacleto ser filho da Marília. Não vou nem estender o assunto, porque eu sei que você não gosta, né, de ouvir falar que a Marília possa ter tido um filho, né? Mas existem outras lendas sobre ela. Uma que eu separei no livro que eu queria que você comentasse, da ossada da Marília, que supostamente está enterrada lá no Museu da Inconfidência, ao lado do Panteão dos Inconfidentes. Na verdade, Marília, depois que morreu em 1853, o desejo dela era ser enterrada na Igreja São Francisco, segundo o Testamento. Mas por uma razão qualquer, o testamento só é legitimado em 1840 e depois aberto em 1852. Ela escreveu em 1836, levaram-se 17 anos para que acontecesse a morte dela e o testamento fosse aberto. Ela foi enterrada, na verdade, na igreja Antônio Dias. Né? Em 1955, os restos mortais dela foram transportados para o Museu da Inconfidência, onde ela pôde descansar junto com o poeta Tomás Antônio Gonzaga. E no livro eu cito o seguinte: quando abriram a cova, a tumba, haviam várias ossadas e tiraram justamente a ossada que tinha uma composição mais delicada e que carregava um terço de prata, porque segundo alguns trechos escritos pela tradição oral, ela tinha um terço de prata quando ela foi enterrada. Ela foi enterrada como uma mulher virgem. As virgens naquela época eram enterradas de branco, com um ramalhete de flor de laranjeira e um terço de prata. E a única pessoa que tinha esse terço de prata era essa ossada, né? Dessa ossada. E eu digo no livro que se quisessem provar se ela realmente engravidou ou não naquela época, o parto era um parto normal, era só pegar um legista e estudar a pelvis dela, ver se houve dilatação ou não. E você até fez uma crítica, né? Você falou, mas será que isso é possível? E aí você vê alguns médicos que defendem que sim, alguns legistas que sim, outros que não. O problema é encontrar a pelvis dela inteira, que eu acho que já não existe mais. Você acha que a alçada lá no museu, sem dúvida, é a nossa Marília. A pergunta que sempre fica na nossa cabeça, Alexandre, você estudou a fundo, eu desde adolescente penso nisso. Gonzaga foi condenado, foi banido, foi mandado para fora do país. Marília não. Por que a Doroteia simplesmente não juntou as trouxas e foi embora com Gonzaga viver feliz para sempre em Moçambique? Existia um livro que regia as leis em Vila Rica, chamado Livro das Ordenações Filipinas, escrito por Filipe em 1603. Esse livro regia todas as leis, tudo que poderia ser feito e que não deveria ser feito. Nesse livro diz o seguinte, que todo aquele ligado ao degredado que encontrasse com ele em degredo, também seria condenado ao degredo ou à forca. Então é simples saber, porque ela nunca tentou e o pai nunca deixou ela ir. Ficaria complicado para ela. A história de que o Gonzaga viveu feliz da vida em Moçambique, enquanto Doroteia sofria aqui, você acha que não, ele adoeceu, ele tinha uma doença gástrica. E quem cuidou dele foi a filha de um empregado dele, de um homem chamado Alexandre Mascarenhas. Essa menina tinha 19 anos, ele já tinha 54 anos, e essa menina de 19 anos cuidou dele 1 ou 2 meses. Conclusão, acabou casando com ele. Ele gostava de caminhar uma coisa, tinha jeito. Casou com ele, teve 2 filhos. Teve o Alexandre Mascarenhas e a Ana Mascarenhas. O Alexandre Mascarenhas, pouco se sabe dele, poucas pistas se tem. Sobre a filha dele, nós soubemos que casou-se por 2 vezes, mas também perdemos as pistas. Se ele morreu feliz ou não, não sabemos, mas que ele casou, ele teve uma segunda, não sei se paixão, ele era um homem doente, e todo homem doente velho
qualquer fase da vida, sempre procura alguém onde encostar o ombro e alguém para cuidar. Eu atribuo que tenha sido mais isso. O nosso tempo regulamentar está começando a chegar perto do fim, Alexandre. Tem várias coisas que eu ainda queria que você abordasse. Vamos tentar abordar algumas. Eu soube durante as nossas conversas na época que você tem esse hobby fascinante de ser caçador de tesouros. E essa vocação contribuiu muito para a sua pesquisa, né? Você encontrou várias relíquias, vários artefatos que estão ligados à história, você descreve minuciosamente no livro, com fotografia. Comenta um pouquinho, pelo menos, da aliança e do testamento, que é um momento muito bonito do livro. Não sei se para tirar a primeira pessoa, né? Quando você narra o encontro com o testamento. Eu vou ser bem breve, porque eu chego até, às vezes eu fico emocionado quando eu falo do testamento. Foi a primeira vez que eu tive um contato mais íntimo com o Marília, né? Quando você pega no papel, e é o fetiche de todo pesquisador, eu peguei na mão o único documento existente com a letra dela, que está no arquivo público mineiro. Eu vou te falar a verdade, foi matar, eu cheguei umas 12 ou 13 vezes só para pegar o documento e ficar imaginando ela escrevendo. Ela escreveu esse testamento aos 69 anos de idade, né? E eu tenho até uma certa revolta, porque ela assina Maria Dorotéia Joaquina de Seixas. Isso está claro no livro, em vários documentos. E o restaurador fez o favor de, na hora de restaurar a assinatura dela, que estava um pouco ilegível, Dorotéia, colocou o papel chinês para fazer a restauração, e no lugar do A acrescentou um I e depois um A. Descaracterizou a assinatura dela. Se ele tivesse tido a paixão de virar a folha, na segunda página do testamento, estava a assinatura original também dela, Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, não Maria Dorotéia, como se conhece hoje, e como muitos escritores, companheiros, né, de pesquisa ainda escrevem, né, porque não tiveram acesso a esses documentos que pela primeira vez eu estou deixando que seja visto para se conhecer realmente a assinatura dela, né? Então esse fetiche é maravilhoso, o documento é lindo, né? Quem quiser chegar um pouquinho mais perto dela deveria conhecer o testamento, que agora você não pode nem chegar perto, que agora ele foi microfilmado e você não pode mais ter acesso a ele, né? Mas eu fotografei escondido e depois me deixaram colocar no livro, né? E a Aliança de Marília é um caçador de tesouros, o senhor Inácio Pinheiro, que pesquisando o Tesouro dos Inconfidentes, na época no pico do Itacolomi, naquela época, em 1950, 1940, Ouro Preto você podia entrar em qualquer casa, não valia nada as casas lá. E onde é a casa do Gonzaga, ele revirando documentos e coisa, ele achou dentro de um batente de porta, isso saiu na revista Cruzeiro de 1953, um saquinho de couro com uma aliança e os documentos. Os documentos, claro, a hora que ele abriu o saquinho, se desfizeram, né? E só sobrou a aliança. A aliança foi comprada, depois que eu descobri essa história, foi comprada pelo Dr. Rui Mourão, do Museu de Inconfidência, e deve expor a aliança nos próximos meses. Ele me prometeu que ia fazer isso. A aliança é maravilhosa, é uma aliança de ouro do século XVIII. Se era a aliança de Nevada de Marília ou não podemos comprovar, mas que era daquela época. E o fato interessante é que a aliança tem florzinhas e tem búzios em volta dela. Para quem conhece um pouco, sabe que os poetas árcades daquela época se consideravam poetas ultramarinos, poetas do além-mar. E o símbolo da Arcadia são as flores. Ora, coincidência ou não, a aliança tem o símbolo da Arcadia e tem búzios que lembram o além-mar. Onde ela está hoje? Hoje está guardada com o Dr. Rui Mourão, diretor do Museu da Inconfidência, mas em breve deve estar exposta no museu. Então, foi isso. A transcrição do testamento no seu livro, salvo engano, é uma coisa inédita, né? Inédita também. A transcrição foi toda feita em 3 vezes, porque eu tive que usar recursos de informática para poder identificar o que ela escrevia, o que era, o que deixava de ser, né? Mas a transcrição também está lá. Quem quiser ler o que ela escreveu vai estar traduzido, quem não conseguir ler da fotografia.